Deus não nos dá uma prova maior do que podemos suportar? 1 capítulo 10, versículo 13, diz que Deus não permite uma tentação maior do que podemos suportar. Tentação é diferente de provação. Tentação vem do diabo para nos fazer pecar, cair, e provação vem de Deus para nos lapidar. Muitas vezes, irmãos, experimentaremos circunstâncias que não compreendemos completamente. Acontecem coisas em nossas vidas que não queremos aceitar. Isso é bem verdade. Em outras palavras, os problemas certamente virão. Alguns podem chamá-los de tempos difíceis, muitos sentirão mágoas, confusão, raiva. Uma coisa é certa: se você conhece Cristo como seu Salvador, ou se ainda está pensando sobre essa decisão, essas circunstâncias desconfortáveis virão. No estudo de hoje, o apóstolo Paulo nos dá palavras de encorajamento e lança a luz da esperança ao caminharmos pelas trevas. Paulo não tinha medo de sofrer, porque sabia que Deus controla as provações e Deus usa as provações para a sua própria glória. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição 10. A renovação cotidiana do homem interior. O textuário vai nos dizer assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática vai nos dizer assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Leitura bíblica em classe se encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18. Objetivos da lição. O primeiro é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Segundo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E terceiro, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Não esqueça, os vídeos são lançados geralmente às quartas, quintas-feiras, mas esse slide ele vai estar gratuito aí embaixo na descrição do vídeo para vocês todos os sábados, ok? Então vamos lá. Tópico 1, o sofrimento exterior. Subtópico 1, a experiência de Paulo. Quando Paulo escreveu a sua igreja, a igreja de Corinto, ele tirou um momento para refletir sobre sua própria vida e ministério. Foi uma jornada difícil, para dizer o mínimo aqui. Paulo havia lutado contra os incrédulos, que lutavam contra a mensagem do evangelho. Os desafios, tanto na saúde, do envelhecimento, a grande perseguição e o constante desgaste que o deixava desfalecendo. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Ele começa identificando a fonte de seu ministério, pela misericórdia de Deus. Fomos chamados para sermos suas testemunhas. No original, testemunha vem do termo em grego, mártires, pois no mundo greco-romano, no tribunal, a testemunha dava o testemunho garantindo a verdade com a vida. Era isso. Muitas vezes as testemunhas podiam perder as suas vidas com o seu testemunho,
se alguém fosse lesado. No Antigo Testamento, matava-se em nome de Deus. Na Nova Aliança, nós somos chamados para morrermos, sofrermos, até morrermos em nome de Deus. Essa é uma verdade que muitos nos dias de hoje não querem escutar. O que eles preferem ouvir? Preferem ouvir mentiras como venha para Jesus e pare de sofrer. Siga o exemplo de Paulo, o homem mais focado que a primeira geração de cristãos já conheceu. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Você provavelmente tem alguns vasos de flores aí na sua casa. Os caros são aqueles feitos de argila vermelho, formados ali, queimados, né? Os melhores têm um colorido, são pintados, esmaltados, vernizados. A superfície é muito bonita, por fora. Mas quando você olha para o fundo de um vaso, dá para ver que ainda é só um barro. Nada exótico. Se você já passou algum tempo ali no quintal de alguém com flores, você saberá que esses vasos de barro são facilmente quebrados. O mesmo acontece com você e eu. Somos facilmente quebrados, somos facilmente feridos e prejudicados em nossa caminhada. Escavações arqueológicas encontraram milhares de peças de cerâmicas quebradas. Vários lugares encontram. Os vasos de cerâmica são úteis por um tempo, mas têm uma vida útil limitada. Então, eles falham, quebram e finalmente se dissolvem. Vaso, um recipiente, de qualquer tipo. Então, figuramente, um ser humano exercendo uma função de instrumento, de vaso. Mais uma vez, o foco não deve ser sobre nós, somos apenas um recipiente. O foco deve estar sobre o conteúdo, a luz do conhecimento da glória de Deus em um rosto de Cristo, o poder onipresente de Deus agindo dentro de nós. O conteúdo, no grego, aqui, a raiz da palavra dunamis, dínamos, que significa poder. O conteúdo é poder, não é sobre nós. Mas Paulo nos diz que dentro desses vasos enfraquecidos está um tesouro. E esse tesouro é o Espírito Santo. Trata-se de Cristo, seu amor e seu poder. Como era o pensamento de um judeu naquela época? Como é que eles pensavam? Se você está passando luta, provações, algum pecado você cometeu. Muitas vezes nos sentimos fracos, impotentes. Tenho certeza que Paulo também. Veja, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo ele entra e habita dentro de você, guiando através desses tempos sombrios. E ele é capaz de fazer isso através dos ensinamentos encontrados na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Paulo continua a dizer-nos ainda que é esse poder, não o poder do homem, não o poder de algum livro de autoajuda, é o poder de Deus através do Espírito Santo que nos capacita a permanecer nesses tempos de dificuldade. Andar e não se cansar, correr e não desanimar. Era o Espírito Santo que habitou em Paulo. E agora habita em você. E não é fraco e impotente. Você é limitado. Não é o conteúdo ilimitado daquele que vaso derramado para apagar a sede espiritual da humanidade perdida. Nós somos limitados, mas o conteúdo não. Não é sobre você, é sobre ele. Subtópico 2. O exemplo do apóstolo. O apóstolo Paulo havia sido preso, açoitado 5 vezes, espancado, apedrejado, naufragado, ficado sem dormir, sem comida e estava em perigo várias vezes. No entanto, ele permaneceu firme em suas buscas. Suas realizações são uma lista incomparável de conquistas para o avanço do reino de Deus. Quando somos expostos à luta, ao estresse e à dor,
Nosso interior está exposto também. As pessoas podem nos ver pelo que somos. Se estamos xingando, isso se tornará óbvio. Se exibirmos a graça de Deus, né, sob pressão, as pessoas verão isso também. Quando sofremos, as pessoas podem ver a obra de Jesus dentro de nós e a vontade de ser atraído pela autenticidade do que vê. É por isso que Paulo fala sobre as suas fraquezas e sofrimentos. Seus adversários na cidade de Corinto, os chamados superapóstolos, vangloriavam-se sem causa e nunca haviam sofrido por Cristo. Paulo sabia que seus sofrimentos revelavam a realidade de Cristo e a realidade de Cristo a outros, né? Assim ele conseguiu ser transparente e real. A vida de Cristo pode ser revelada em nosso corpo mortal e se nos entregarmos a ele. Nós experimentamos, mas outros são abençoados pelo que eles veem, a graça de Deus em ação em nossas vidas. Entenda isso. Jesus sabe o que você está passando. E como é que ele sabe, irmã Tânia? Porque ele sofreu quando andou sobre esta terra. No entanto, por causa de sua vitória sobre a morte, sua ressurreição do túmulo, você e eu temos esperança. Você e eu somos capazes de afirmar, assim como o apóstolo Paulo, que terminamos o curso e que achamos que somos os mais fortes quando somos os mais fracos. Nosso Senhor e Salvador está conosco, e Ele nos prometeu essa mesma vitória, se apenas colocarmos nossa confiança nele. Como posso ter essa garantia, paz, conforto para suportar as dificuldades que posso enfrentar? Somos como vasos de barro, frágeis e facilmente quebrados, mas temos uma força estabilizadora dentro de nós para evitar que rachemos sobre a pressão e ataques da vida. O desejo de Deus é ajudar os vasos de barro feitos à sua imagem a amadurecer na fornalha das provações sem rachar. Subtópico 3, a esperança do crente. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. O que Paulo está ensinando aqui é que não há dúvida de que você experimentará algum tipo de dor física ou emocional ao tentar seguir a Cristo. Ouça o que ele diz, ele estava atribulado, ou seja, ele estava perturbado, oprimido por todos os lados, mas não angustiado. Tudo que ele pode ver era tentações, que ele podia ver tentações, provações e dor. Não havia nada de bom que o cercasse. Em outras palavras, mesmo que as coisas estivessem se acumulando por todos os lados e parecesse que era desesperador, Paulo sabia que ainda poderia se voltar para Deus. Ele diz também que ele estava perplexo, mas não em desespero. Ele está dizendo que eu não desisti. Em outras palavras, apesar de todo o esforço para escapar desse problema, ele não conseguiu encontrar uma saída. Ele ainda continuava ali, ele estava preso, mas ele tinha a confiança de que Deus iria o guiar. Ele diz também que ele era perseguido, mas não abandonado. Deus não vai me abandonar, não vai te abandonar, não vai nos deixar aqui para experimentar toda essa dor e sofrimento sozinho. Ele diz também abatido, mas não destruído. Seus inimigos podem vir contra mim, mas não podem me destruir, pois eu sou filho do Deus vivo e serei vitorioso por meio de Cristo. O inimigo tinha chegado até ele e ele estava cansado, doente, machucado e estava sozinho. Quero que você considere o que está passando e os momentos difíceis que está tendo e aplique os ensinamentos da vida do apóstolo Paulo à sua própria circunstância e ouça o poder que o aguarda.
Lembre-se que quando resistimos ao diabo, ele deve fugir. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Portanto, mantenha a cabeça erguida. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir seu exemplo. Tópico 2, a renovação interior. Subtópico 1, o fortalecimento diário. Acompanhe comigo. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Se vivermos o suficiente, nossos corpos gradualmente desenvolvem problemas crônicos. Nossas articulações e órgãos começam a se desgastar. Nossa visão, que eu digo que nem usava óculos, e a audição também escurece, literalmente, tá? E estamos desfalecendo, ou seja, perdendo a força física. Ao mesmo tempo, interiormente, literalmente, nosso homem interior, estamos sendo renovados. Muitas vezes as pessoas são derrotadas não por falta de habilidade, mas porque desistem cedo demais. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Muita gente desanima e joga a toalha antes do jogo acabar. 2 vezes em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo escreveu: não desistimos. Ele descobre, irmãos, o segredo da resistência, o segredo que nos impedirá de desistir, mesmo que sinta vontade de desistir. Perceba que os problemas são reais. A vida não é um jardim, e sim um canteiro de obras, atribulações, confusões por todos os lados. A vida é real, com dores reais, problemas reais e frustrações reais. As pessoas adoecem, experimentam decepções, derramam lágrimas e são tocadas. Chega a morte. Temos uma arma secreta para enfrentar as dificuldades, a pressão da vida. Subtópico 2, o eterno peso da glória. Acompanhe comigo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Que balança estamos usando para medir o peso de nossas aflições? Estamos comparando-nos com um dos outros? Ou estamos comparando com o peso da glória? Paulo certamente escolheu essa frase, peso da glória, porque a palavra hebraica para glória também significa peso, força exercida. A glória é substancial. Todo o resto parece vazio e efêmero comparado à glória. Em comparação com a glória, nossas aflições são leves. Como podemos ter uma noção do peso da glória? Bem, devemos saber algo assim, pois nós temos que aprender, porque essa glória, no versículo 17, não é a glória de Deus, mas a nossa glorificação. E ainda agora estamos sendo interiormente renovados de um grau de glória para o outro. É no dia a dia. Nossa transformação interior, dia após dia, antecipa o grande dia em que nossos corpos humildes serão transformados para serem como o de Cristo, corpo glorioso. Quando Paulo escreve nossa leve aflição, ele não está escrevendo como um educador de infância na escola do sofrimento. Paulo é doutor em sofrimento, tá? Ele descreve alguns desses sofrimentos em 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 27. Acompanhe comigo. Estive na prisão com mais frequência, fui açoitado com mais gravidade, fui exposto à morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus as 40 chibatadas menos uma. 3 vezes apanhei com varas. Uma vez fui apedrejado com pedras. 3 vezes naufraguei.
Passei uma noite, um dia em mar aberto, estive constantemente em movimento, estive em perigo dos rios, em perigo dos bandidos, em perigo dos meus companheiros judeus, em perigo de gentios, e em perigo na cidade, em perigo no campo, em perigo no mar, em perigo de falsos crentes. Trabalhei, trabalhei, e muitas vezes fiquei sem dormir. Conheci a fome e a sede, e muitas vezes fiquei sem comer. Estive com frio e nu. E esses são apenas os sofrimentos físicos exteriores. E quanto aos fardos espirituais que ele carregava e aos ataques espirituais que enfrentava? Mas Paulo descreve o sofrimento e a aflição como leves e momentâneos, não pesados e árduos, porque mesmo o pior de nossas aflições, quando consideramos a medida da eternidade, é apenas por um momento, é momentâneo. Isso é parcialmente verdade, no sentido de que a maioria dos nossos problemas vem e vai. E isso também passará. Mas também é verdade no sentido de que, mesmo uma vida longa para um padrão desse mundo, não é nada na escala da eternidade. Mesmo que alguém vivesse 100 anos e sofresse todos os dias de suas vidas, pela medida da eternidade, é apenas por um momento. Porque nossa aflição é leve e não pesada, por causa do que Deus está realizando em nós, através de nossa aflição, um peso de glória muito maior e eterno. Sim, nossa aflição é leve, comparado com o que os outros estão sofrendo. Nossa aflição é leve em comparação com o que merecemos. Nossa aflição é leve em comparação com o que Jesus sofreu por nós. Deus usa os problemas para ensinar a seus filhos lições preciosas. Destinam-se a educar-nos. Quando o seu bom trabalho for feito, uma recompensa gloriosa virá até nós através deles. Há uma doce alegria e um valor real neles. Ele não as considera como dificuldades, mas como oportunidades. Subtópico 3, a visão da eternidade. Acompanhe comigo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Agora aqui no versículo 18, faz outra distinção, desta vez entre o que é visto e transitório e o que é invisível e eterno. Quando Paulo fala do que é visto e do invisível, ele não está fazendo uma distinção filosófica entre o material e o imaterial. Aos olhos do mundo, a vida de Paulo foi um fracasso incrível. No auge de uma carreira que chegaria a um patamar muito maior segundo os padrões mundiais, deixou tudo para uma vida de dificuldades, sofrimentos e perseguições, com eventual martírio. Mas Paulo reconheceu que o mundo só vê o exterior, não as coisas eternas e invisíveis. Quando olhamos para as coisas que não são vistas, então vemos e apreciamos o peso eterno da glória. Eles não são vistos porque ainda não estão aqui. O céu será um lugar físico, será um novo céu e uma nova terra, e nós caminharemos sobre ele em um corpo ressuscitado e veremos a verdadeira face material de Jesus com verdadeiros olhos físicos glorificados. O céu é visível, só não é visto para nós agora porque ainda não chegou o tempo. Então Paulo considera que pensar no céu é extremamente prático. Ela nos permite ver as nossas aflições como leves e momentâneas. É a razão pela qual não desanimamos. Paulo não está dizendo que todas as aflições produzem glória automaticamente. Lembre-se que somos atacados pelo inimigo em nossos momentos mais frágeis.
quando somos confrontados com situações e eventos intimidadores, nosso inimigo cria mais confusão, nos torna mais fracos e indefesos e nos empurra para a desesperança. Muitas vezes somos atacados no âmbito físico, emocional e espiritual em nossos momentos mais frágeis. Por isso, chamamos o problema de problema ou de tribulação, etc. A questão é como você responde a tal situação. A sinopse 2 da lição vai dizer assim: precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Tópico 3, os desafios de hoje. Subtópico 1, a cultura secularista. Secular significa aquilo que é definido à parte de qualquer coisa religiosa. Nossa cultura diz sobre como viver a partir da sociedade em que vivemos. Os cristãos pertencem a mini-sociedades de nossas igrejas que podem se estender além dos muros de nossas igrejas para definir nossas amizades e nossas vidas sociais. Em outras palavras, o secularismo trabalha seus dedos em toda a vida da população, incluindo as ideias que temos. Em tudo, a secularização também se refere à consciência de indivíduos que veem o mundo com uma perspectiva religiosa, Deus e fé, milagre, bem diferente. Assim, a influência da religião diminui na sociedade em que nós individualmente, quando pensamos na vida como vidas sem referência a Deus. A sociedade nos diz como nos vestir e diz-nos que devemos expressar-nos a nossa individualidade, sem Deus, na forma como nos vestimos ou qualquer outra coisa. E o resultado? Resultado são pessoas promíscuas, pessoas usando roupas apertadas, tanto homens como mulheres, não há uma distinção de vestes e assim por diante. Parece muito conformismo para mim. A sociedade me diz que eu mereço coisas boas, então eu gasto meu dinheiro com coisa que talvez nem queira ou muito menos mereça. E viramos acumuladores e vivemos endividados. A gratidão pelo que temos não está no topo da lista de virtudes nos dias de hoje. Dê-me mais porque eu mereço, eu vou endividar, eu vou conseguir pagar. A primeira maneira pela qual os cristãos devem se engajar em uma cultura secular é a mesma que sempre fizemos. Devemos ser bons cidadãos, obedecer às leis, exceto quando ela exigir que desobedeçamos a Jesus. Os cristãos precisam viver sob a lei da terra. É uma das maneiras pelas quais manifestamos nossa fé na mansidão por meio de Jesus Cristo. Temos que dar testemunho. Sem Deus moldando a sua visão, o que nossa sociedade nos ensina sobre como pensar e agir? Nada de bom. Pense nisso. Subtópico 2, relativismo doutrinário. O relativismo é uma revolta contra a realidade objetiva. Esses dois temas já foi estudado em outras lições. A simples existência de Deus cria a possibilidade da verdade. As Sagradas Escrituras nos ensinam que só há uma maneira de ser cristão. A desconstrução acontece quando quem você é e o que você acredita entra em conflito com o que lhe foi ensinado. Isso se espalhou até mesmo no âmbito do cristianismo, fazendo com que homens e mulheres fiéis questionassem as verdades das Escrituras e abandonassem os ensinamentos bíblicos claros. A exegese cristã mudou de a Bíblia diz para eu apenas sinto isso em meu coração e, portanto, isso é verdade. Quando Deus fala, não cabe ao homem interpretar através de seus próprios sentimentos o que Deus disse. Há um sistema absoluto de ensino, assim como há um conjunto absoluto de leis morais. Ambos são definidos por Deus e, como tal, não estão abertos ao modo de pensar relativista do pós-modernismo. Talvez o pensamento mais preocupante nisso seja que por esses absolutos somos julgados
e por esses absolutos somos confirmados ou condenados. Não é por nossos próprios sentimentos, mas pelo que Deus estabeleceu desde o início na forma de absolutos, leis morais e bíblicos. Sobre o tópico 3, a batalha espiritual. Irmãos, para entender a batalha espiritual, essa guerra espiritual, precisamos começar reconhecendo que estamos em uma guerra. Temos que entender isso. Normalmente, as batalhas envolvem o quê? Combates entre duas pessoas, entre facções, entre exércitos, e consistem em qualquer tipo de disputa prolongada ou luta controversa por aí. Mas, como cristãos, estamos em uma batalha espiritual, de algum tipo, diariamente. No momento que estou aqui gravando esse vídeo, estou numa batalha espiritual. Na guerra, as batalhas são travadas em diferentes frentes, por diferentes razões e com diferentes graus de intensidade. Você que está aí assistindo, você está numa guerra espiritual. O mesmo acontece na guerra espiritual. Nossas batalhas espirituais e guerras são reais, mesmo que não possamos ver fisicamente quem está nos atacando. Mas podemos nos disciplinar sobre como as batalhas são travadas e como elas impactam nossas vidas diariamente. A guerra é muito controversa. Hoje, né, é uma guerra fria no campo físico do sistema que vivemos. Essas atitudes, crenças e convicções serão transferidas para o plano espiritual. Precisamos saber o seguinte: a guerra que estamos, as batalhas que travamos, não são contra carne e sangue, ou país contra país. Não haverá minas terrestres plantadas em seu caminho, nenhum franco atirador vai estar esperando você para levá-lo para fora, nenhum avião lançando bombas para você se preocupar. E nenhum drone aéreo para lançar bombas também. No entanto, no plano espiritual, há uma batalha acontecendo, independentemente de nossa opinião. Ou somos vencedores, ou somos vítimas. Jesus veio e venceu. A guerra já está ganha nos céus. A batalha espiritual ainda está em curso, está em andamento. Satanás está vagando pela terra e está com ira, com raiva. Ele não está amarrado, ele está solto e vagando. Seu objetivo é atacar o povo de Deus. Ele sabe que não tem muito tempo na terra. Seu objetivo é enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Jesus estará de volta para o seu povo que ainda está vivo. Quando ele o fizer, o tempo de Satanás acabará. Ele será lançado no inferno por seu castigo. A sinopse da lição do tópico 3 diz assim: a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Jesus Cristo veio à terra em carne. Ele viveu uma vida de muito sofrimento, pois negou os desejos de sua carne e as tentações do inimigo. Nossa carne sofrerá como Jesus, mas podemos ser vitoriosos como Jesus. A vitória pode nos parecer a mesma definida pelo mundo, mas nada se compara a uma vida vitoriosa nos caminhos de Deus. O hino da harpa, o 193, diz que: por que te abates, ó minha alma, e te comoves perder na calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa é a nossa esperança. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus projetos. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.